Fala, criatura! E aí, beleza? Professor Zé Soares na área. Aqui é o canal Paralelo 16. Hoje nós estamos iniciando uma nova fase aqui do nosso projeto em formato de podcast. Eu estou aqui com meus dois parceiros que acreditaram no projeto. Professor Marcos. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Paralelo 16. Professor Francisco Porfírio. Fala, galera que tá chegando aí agora, galera que já segue a gente. Roda a vinheta, produção, por favor. Antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo, eu quero mencionar aqui os apoiadores desse projeto, uma galera que está contribuindo para que tudo isso aconteça. Então, vou falar para vocês aqui do Rota Concurso, que é o preparatório para carreiras policiais. Tem novas turmas sendo abertas agora para os concursos que serão realizados em Goiás. Então você entra em contato lá com o Renilson, telefone 62-9189-5246. O Colégio Araguaia, que está nos auxiliando também nesse projeto. O Marlon, da Uzi MM Canecas, aqui, personalizadas, que produziu o nosso material aqui. O OH Produções, do nosso amigo Ed, que está cedendo o espaço aqui para a gravação. E o curso do PowerPoint avançado, que se você ainda produz slides amadores, busca aí no Instagram, @PowerPoint avançado, e passe a produzir slides profissionais e enriqueça o conteúdo das suas aulas. O tema da nossa conversa aqui hoje é o governo Collor, que durou de 90 até 92, o governo breve, e foi um governo marcado por muitas expectativas. Professor Antônio Marcos, por que tanta expectativa em cima de Fernando Collor de Mello? Bem, esse governo do Collor, ele gera essa expectativa na população devido ao quê? É um governo que vai suceder o governo de José Sarney. O governo de José Sarney, que é o primeiro presidente civil do período democrático, certo? E tem como características principais ainda um envolvimento do governo, do próprio presidente com os militares. Então ele é um governo de transição, e também a hiperinflação. Essa hiperinflação, essa alta de preço, e devido aos vários planos econômicos que o Sarney lançou durante o seu governo, é que gera essa expectativa em cima da eleição do Fernando Collor de Mello, que ele chega com essa promessa principalmente de o fim da corrupção, a caça aos marajás e o fim da inflação. Vale lembrar que o Sarney não foi eleito em eleições diretas, né? Não, Marcão? Exatamente, é eleição indireta, né? Ele, que era o vice do Tancredo Neves, né? Foi eleito pelo colégio eleitoral. Então, o Collor vai ser o primeiro presidente civil no período da redemocratização, eleito pelo voto direto da população em 1989. Então, o governo do Sarney foi marcado por várias crises econômicas, certo? Crises econômicas sucessivas, exatamente. E essas crises, elas já vinham se arrastando desde a década. Só para a gente estabelecer aqui uma contextualização, para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre o governo do Fernando Collor. O Brasil já vinha se arrastando em uma crise econômica desde a década de 70, desde o choque do petróleo, que interferiu não só na economia brasileira, mas na economia de todo mundo. Então, eu me lembro muito bem que em 1982, de 82 para 83, o orçamento do governo não fechava para o ano seguinte. E o Brasil teve que recorrer, o governo brasileiro teve que recorrer ao FMI, fez um empréstimo lá de 9 bilhões de dólares, porque não existia capital para que o governo desse continuidade, né? Tivesse verba para o ano seguinte. Então foram sucessivas crises que acabaram culminando, estourando tudo ali no governo Sarney, e o Collor veio dentro dessa perspectiva aí, com a proposta até então nova, né? E criou-se uma expectativa muito grande, criou-se um frisson na população. Vai lá, Marcão. A eleição do Collor, ela se deu da seguinte forma: como era a primeira eleição direta... Acho que é interessante a gente falar quem participou. Desculpa te interromper, mas eu vou fazer isso mais vezes com os dois, tá? Então acho que é interessante falar de quem participou desse processo eleitoral, né?
Vamos lá, vamos, vocês dois aí. Hoje eu sou o mediador aqui do... Eu tô com a lista aqui em mãos, ó. Sim, vamos lá. Afonso Camargo Neto, PTB. Afif Domingos, do PL. Antônio dos Santos Pedreira, do PPB. Armando Correia, do PMB. Vale colocar um destaque aqui que esse Armando Correia, ele foi substituído por ninguém mais, ninguém menos que Silvio Santos. Verdade. Né? Às vésperas ali da eleição, né? Quase em cima da eleição, uma candidatura que inclusive foi impugnada, né? Foi cassada, foi impugnada por conta desses trâmites aí. E vale lembrar que quando o Silvio Santos anuncia esse candidato, ele rapidamente começa a disparar nas pesquisas. Cara, né? Ele começa a passar à frente do Collor e do Lula. Se ele tivesse sido eleito, Silvio Santos... Presidente do Brasil. Oi, né? Aureliano Chaves, né, do PFL. Celso Brant, do PMN. Enéas, né? O Enéas Carneiro, do Prona. Meu nome é Enéas. Né? Eudes Oliveira Matar, do PLP. Fernando Collor, PRN, eleito. Fernando Gabeira, do PV. Leonel Brizola, né? O eterno Brizola, do PDT. Lívia Mário Pio, do PN. Lula, PT, que foi para o segundo turno com o Collor. Manuel de Oliveira Horta, do PDC do B, Mário Covas, do PSDB, Marronzinho, do PSP, Paulo Gontijo, PP, Paulo Maluf, PDS, Roberto Freire, PCB, Ronaldo Caiado, né, atualmente governador do estado de Goiás, do PSD, Ulisses Guimarães, figura importantíssima na redemocratização, PMDB, Isamir José Teixeira, do PCN, muitos nomes que na época eram pouco conhecidos, muitos nomes que continuaram desconhecidos algumas vezes, que participaram, né, um pouco, mas usaram essa eleição para se projetar, né? Sim. E aí, no fritar dos ovos, foram para o segundo turno Collor e Lula. Comenta um pouquinho sobre essa questão aí, Marcos. Sim, antes, só um complemento a respeito da lista aí, né? Você tem uma lista bem mesclada, né? De personagens famosos na política nacional e personagens totalmente desconhecidos, né? A eleição do Collor e a disputa, né, eleitoral entre o Collor e o Lula, ela teve como destaque principal o apoio da grande mídia ao Fernando Collor, certo? Uma coisa que destacou bastante, os debates entre os dois. Então, depois de muito tempo, né, você vem à tona as histórias a respeito desses debates, como eles eram arquitetados, como eram forjados, inclusive até a aparência do que era manipulação, eram manipulados esses debates. Tem um detalhe, e agora veio o Instagram, ele proporciona uma série de questões. O Collor fez uma denúncia de que o Lula tinha um aparelho para tocar LP, tinha uma radiola. Não, o Lula tem uma radiola. Então, assim, para você ver o nível que essa disputa estava, né? Então, assim, uma coisa banal que qualquer cidadão brasileiro tem na sua casa. Não, o Lula tem um toca-disco em casa. É inadmissível, né? Aquela imagem do socialista, né? Era o socialista de iPhone na época, era socialista de radiola, de vitrola. Mas deixa eu só fazer uma indicação, já que falou dessa questão dos debates e da manipulação. É o documentário muito bom da BBC, o Muito Além do Cidadão Kane, cara, que tem um trecho ali daquele documentário que eles falam... Sim, aborda isso daí bem... Especificamente essa questão do debate na Globo. Muito bom, vale a pena assistir. A gente vê como que o negócio foi forjado mesmo ali, né? Forjado, sim. O ex... Para prejudicar o Lula, né? Sim. Para prejudicar o Lula. A questão de desligarem o ar-condicionado do estúdio, borrifarem água no rosto do Collor, na camisa, para ele parecer suado. Ele utilizar a camisa de manga curta para dar aquela aparência que ele é próximo da população, né? Tipo, gente como a gente. É o marketing ali, né? É o marketing. E, assim, denúncias tipo... Vocês falaram da questão da radiola aí, né? Da vitrola, do toca-discos. E tem também coisas mais graves, né? Denúncia de que o Lula tinha amante, que ela engravidou, teve que abortar, certo? O Collor ia para os debates com uma pilha de papéis e pastas que ele colocava em cima do palanque, que, na verdade, depois o antigo diretor da Globo, o Boninho, falou que era simplesmente uma pilha de papel sem nada. Que era apenas para dar a impressão que aquilo tinha algum conteúdo, e o Collor falava, olha, isso aqui são as denúncias que eu tenho, né? Fortes indícios de corrupção que eu tenho contra o Lula. Não era o Boninho, não, era o Boni pai. Boni pai. O Boninho é o filho, né? É o do Big Brother lá. Isso. Então,
você vê que há toda uma movimentação em volta disso e o apoio da mídia. Então, assim, fazendo um loop já, né? Do início ao fim. A Globo colocou e a Globo tirou o Fernando Collor. Sim. Né? Quando a coisa foi se agravando. Então, ele inicia o seu governo, vai ser eleito ali com 53% dos votos, contra 47% do Lula, dos votos válidos, contra 47%. E tem uma diferença mínima aí de 500 mil votos entre um e o outro. Então, ele vai ser eleito, vai tomar posse ali no mês de março, dia 15 de março, se eu não me engano, e a primeira medida que ele vai adotar é o quê? Um feriado bancário de 3 dias para dar início ao plano, que esse plano econômico que ele vai lançar, ele já vem, claro, né, sendo organizado antes, devido a essa hiperinflação pelo que o país vem passando, e esse plano econômico vai ser lançado 3 dias depois da sua posse, depois dos 3 dias de feriado bancário para poder se organizar. A principal medida adotada, o confisco da poupança. Antes de você entrar nessa questão, nessa época aí, o fantasma do comunismo já rodava o Brasil? Sim, o Collor usou, inclusive, uma frase que parece atemporal, né? Ele falou, nossa bandeira jamais será vermelha. Coincidentemente, né? Coincidentemente. Lembrando que nessa época o mundo ainda vivia sobre o espectro da Guerra Fria, né? Da Guerra A União Fria. Soviética não tinha caído ainda, né? O Império Soviético não tinha caído. Então, o fantasma do comunismo, né? Conforme o professor Marcos falou, já rondava aqui o Brasil, né? E curioso que parece que a história, nós estamos vendo um looping, né? A história tá Na se verdade, é um repetindo. loop eterno, né? Que nós temos aí. E em relação, se o Francisco quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Mas em relação, assim, o Collor foi eleito, e aí? O que de fato, você já estava entrando nessa questão, mas quais foram as mudanças que ocorreram mesmo para valer? Deixa eu só colocar um ponto antes de você falar das mudanças que ocorreram. Já que a gente estava falando dessa questão do discurso e desse loop, né, desse discurso atemporal, uma das coisas que marcaram dentro do discurso do Collor para a eleição dele foi a famosa caça aos marajás. É verdade. Tinha até musiquinha, né? Sim. Tá chegando o caçador de marajás. E essa caça aos marajás... Cantada pelo gaúcho da fronteira. A funcionários públicos que tinham ali, que estavam envolvidos com esquema de corrupção, que tinham super salários, ok, né? Tudo bem que a gente pode falar que é algo que existiu, mas isso influencia muito a sua eleição. Isso é atemporal, porque esse discurso ele volta, né? A gente viu o retorno dele a uma suposta caça à corrupção, né? Todo esse esquema. Bom, é porque é aquela coisa, né, gente? Ninguém é a favor da corrupção. Seria esse candidato aí, que nós não vamos citar o nome aqui, por diversas razões, mas seria esse candidato uma cópia mal feita de Fernando Collor de Mello? Bem mal feita, aliás. Que Será? Eu acho que mais... Dá uma cópia mal feita de Fernando Collor e Jânio Quadros, viu? Nossa Senhora. Tem uma aproximação muito grande com o Jânio Quadros também. Assim, aquela coisa estapafúrdia, né? No nível psicológico e... Enfim. Coisa tipo, eu vou proibir rinha de galo, entendeu? Então, coisa que... Assim, o foco principal do governo parece que tá ali em coisas totalmente desnecessárias, né? Proibir biquíni curto na praia. Isso. E as políticas econômicas do Collor surtiram efeito? Aí é que tá. O governo dele, ele vai de uma grande expectativa, até ele tem uma aceitação muito grande durante os primeiros meses, né? Quando as medidas são tomadas, 70% da população vivia com bons olhos esse governo, mas se mostrou, ele foi de uma grande expectativa a um grande fracasso. Porque a primeira medida adotada, aí a mais, que tem mais relevância, né, que ficou marcada na população, foi o confisco das poupanças, das cadernetas de poupança e das contas. Talvez correntes. O pai de quem... O pai não, os avós, né? De quem está, dependendo da faixa etária de quem está assistindo aí, os pais ou os avós tiveram dinheiro confiscado no governo do Fernando Collor. Lembrando que o brasileiro tem essa cultura, né, de ver como uma forma de poupar e guardar dinheiro a caderneta de poupança, né? Então, confiscou aí as reservas bancárias de muitos brasileiros. Sim. Que até hoje, muitos nem receberam, né? Tem muito processo rolando ainda em relação a essa questão.
Então, essas contas que tinham valores superiores a 50 mil cruzados, né? Que depois também essa moeda vai ser trocada pelo cruzeiro. Muitas dessas contas aí, fazendo só uma pequena observação nessa coisa do confisco da poupança de vários brasileiros, era a fonte de renda de várias pessoas. A pessoa trabalhou a vida inteira, acumulou uma certa quantia, né? Poupou, guardou, e era de onde ele tirava o seu sustento, a manutenção da sua vida cotidiana, né? Despesa com água, energia, telefone, etc. Então esse foi o primeiro. Lembrando que a ministra da Economia era Zélia Cardoso de Mello, prima do Fernando Collor. Então eles entram com essa medida aí do confisco da caderneta de poupança e aquela velha história do neoliberalismo, né? Eu ia te perguntar sobre isso agora. Qual foi a linha econômica que eles seguiram no governo do Collor, né? Sim, a adoção de políticas neoliberais, né? Só fazendo um adendo aqui, em 1989 foi assinado o Consenso de Washington, que determinava a doutrina neoliberal para a América Latina, ou seja, previa aí um esvaziamento das ações do Estado, né? E o mercado regulando a economia. Consenso de Washington, 1989, e o Brasil não ficou fora dessa questão. Dentro das ações que foram tomadas, você tem aí uma política de privatizações, né? Que se inicia com o Collor e dá continuidade no governo do FHC. Mas FHC é outra história. Vamos focar aqui no Collor, né? Sobre isso daí eu vou trazer outra referência aqui pro pessoal. Sim, claro. Um comentário do Milton Santos. Por uma outra globalização? Isso, né? Muito bom. Por uma outra globalização que ele trata um pouquinho disso, do Consenso de Washington, como que foi essa aplicação das políticas neoliberais e como que isso privilegia os países do norte, né, na divisão internacional do trabalho, e o hemisfério sul fica às mínguas. Muito, muito interessante. Verdade. Milton Santos é referência, né? É o cara. E dentro dessa coisa de indicação de documentários aí, tem um também muito importante, chama 12 Moedas, para você entender o surgimento e uso do dinheiro, da moeda no Brasil. E tem lá você tem uma explicação bem detalhada do que foram os planos do governo Sarney, certo? Plano Verão, Plano Bresser e os planos econômicos do governo Collor, né? Planos Collor 1 e 2. Então tá bem detalhado lá para quem quiser entender e vai poder compreender. Como é que é o nome? Repete aí, por favor. 12 Moedas. 12 Moedas. 12 Moedas. Que fala da primeira moeda criada no Brasil, no século XVI, pelos holandeses, até a nossa moeda atual, que é o real. Vamos lá. Do ponto de vista social, aí o Francisco, filósofo, sociólogo, nutrólogo, tudo aqui, astrólogo, pode entrar também e contribuir. Do ponto de vista... Deixa para outro aí. Outro também que eu não vou citar o nome. Do ponto de vista social, quais foram as grandes transformações do governo do Fernando Collor? Se é que elas aconteceram. Primeiramente, quando você tem esse confisco de poupanças, você tem uma leva de privatizações. Ele reduziu ministérios, veio com aquela história também de reduzir ministérios, reduziu para 12 ministérios, de 25 para 12. Funcionário público. Demissão de funcionário público. Extinção de órgãos públicos, de repartições. Isso, então a intenção era o quê? Era justamente... Reduzir os gastos do os Estado. gastos públicos. Da máquina pública, né? A princípio, isso aí vai funcionar. Então dá o quê? A inflação dá uma recuada, só que novamente ela vem com força, né? Então ele também promoveu o fim das isenções fiscais, certo? Na segunda parte, no plano Collor 2, o que vai acontecer? Reduzir mais ainda as isenções fiscais e um aumento das tarifas públicas. Água, energia, telefone, todas elas vão aumentar em torno aí de 50%. Umas 52%, outras 54%, umas 49%, vai girando nessa média aí. O que é um aumento muito grande, certo? Então, na verdade, de medidas sociais, de resultados sociais, resultados para a população, o que se aguardava, não aconteceu nada positivo. Muito pelo contrário, né? Perda do poder de compra. Um exemplo claro aí, aquela coisa que vem desde os anos 80, quem tinha dinheiro na conta corrente, que retirava esse dinheiro à noite, colocava no overnight para resgatar no outro dia, esse dinheiro foi confiscado, que seria devolvido 18 meses depois, né? Tanto a poupança quanto as contas correntes.
Então, o que você vai ter aí é um endividamento da população e uma redução do poder de compra, que vai se agravar mais ainda com o quê? Com o retorno da inflação, em níveis altíssimos. Vale ressaltar só uma coisa sobre o confisco da poupança, sobre o overnight, porque... O que era esse overnight? O overnight, ele consistia no seguinte: você tinha essa moeda, você tinha o dinheiro circulando, você tinha o dinheiro de circulação diário, mas como a inflação estava muito grande, às vezes o seu dinheiro perdia valor da noite para o dia. Né? Então, o que as pessoas faziam? Elas deixavam esse dinheiro no banco dessa noite para o dia, porque no dia seguinte seria isso, né? Era isso, né? Aplicava. Era resgatado com a correção. Exatamente, porque nesse processo essa aplicação, fazia uma aplicação diária, noturna. Isso. Retirava da conta corrente ou da poupança, aplicava no overnight, que tinham taxas diferenciadas, e retirava. Correção diária, né? Tinha uma correção diária maior. Então retirava no outro dia. Quem é mais velho aí, eu lembro que meu pai, quando ele recebia o salário, o que ele fazia? Isso nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90 aí, ele recebia o salário, devido a essa inflação galopante, o que ele fazia? Ele pegava o pagamento e já ia no supermercado fazer compra. Fazia as famosas compras do mês, né? Compra do mês. Já comprava tudo que podia. Por quê? O valor do salário, o dinheiro desvalorizava, a inflação era tão grande, tão alta, desvalorizava tanto que no final do mês você não compraria a mesma coisa. A gente tinha aí, até o dia 20 de cada mês, você tinha o cálculo, a previsão da inflação, e aí você tinha um famoso gatilho salarial. Em cima dessa projeção da inflação do mês, aumentava-se o salário de acordo com aquela porcentagem que era prevista ali. Então você tinha, por exemplo, pode ser que você tinha um salário de 100 mil cruzados, e no final do mês vinha o reajuste, o salário mínimo, que aumentava mensalmente, ele iria para 200 cruzados. Era um caos total, né? Tanto que quando a gente ia no supermercado, você é mais jovem, você não lembra disso. Quando a gente ia no supermercado nessa época, o que eu via bastante era o barulho das máquinas de remarcação de preço, né? Que tá voltando agora, que inclusive voltou. As etiquetadoras. Esse é o nome. Eu cheguei a pegar, assim, por exemplo, eu cheguei a pegar resquícios disso, né? Como eu cresci nos anos 90, eu vi ali a situação, meus pais, meu avô, eu lembro muito que criaram esse costume das grandes compras do mês, por exemplo, porque mesmo com a estabilização depois é o costume que, né? Se manteve. Mantiveram. E outra coisa que eu queria destacar, tinha um motivo econômico, vamos dizer assim. Foi desastroso o plano econômico do Collor, mas tinha um motivo econômico que a gente tem que ressaltar isso, né? Qual que era o intuito? O que ele achou que iria acontecer quando confiscasse o dinheiro da poupança ali? Não é? Porque às vezes as pessoas têm uma imagem, ele pegou o dinheiro, foi lá e roubou, surrupiou. Teve gente que realmente nunca mais recebeu, né? A promessa era devolver o dinheiro depois com juros e correção. Exato. Mas a ideia era fazer o quê? Tirar o dinheiro de circulação, porque você tinha muito dinheiro circulando, né? E acontece que isso pode ser um indicador econômico para alta inflação? Pode, mas eu acho que o maior erro do governo Collor do plano Collor foi o efeito contrário, porque na verdade você tem muito dinheiro circulando, isso pode também abaixar a inflação. Você tem muito papel moeda impresso, é um indicativo de alta inflação. O que aconteceu? Quando ele segurou ali, a galera automaticamente perde poder aquisitivo. Perdendo poder aquisitivo, compra menos. Comprando menos, né, a economia começa a decair, começa a colapsar. Sim. E isso gera inflação também, né? Então, assim, foi desastroso. Na verdade, é um termo... isso gera... É um termo que não é muito utilizado. E o Brasil tá passando por isso agora também, que é a estagflação, que é a estagnação econômica mais a inflação. Então é esse um exemplo dessa questão que você colocou. Então, só te cortando ali, da mesma forma que você tem em 1929, a quebra da Bolsa. A Bolsa faliu, todo mundo foi para a porta dos bancos para tentar retirar o dinheiro que tinha lá. Aconteceu no Brasil com o confisco das poupanças, entendeu? Todo mundo foi ao banco tentar retirar o dinheiro que tinha lá, certo? Por quê? Porque o medo, o receio, inclusive quem não tinha dinheiro, que entrava naquela faixa, queria ser confiscada. Sim. Então o receio de que esse dinheiro seria retido, entendeu? Que ficasse sem essa grana lá. Aí, voltando ainda às questões sociais, né? O que a gente vê, essa estagflação, né? O aumento, a inflação que não resolveu o problema da hiperinflação que já vinha se arrastando lá desde os anos 80.
mais a redução da capacidade de compra do brasileiro médio, o que a gente viu é uma classe baixa que já vivia com dificuldade, né, na miséria, ainda maior. Lembrando que o Brasil, ele esteve, né, naquele chamado mapa da fome Durante muito tempo. Muito tempo, né? Então isso permanece. E a gente tem também a redução, que aí é o motivo, né, quando entra a classe média na jogada, que tem um número um pouquinho maior que a classe alta, né? Faz só um peso, um volume ali. Quando a classe média percebe que ela perdeu o poder aquisitivo, né, que a vida dela, que era razoável antes, começa a decair um pouco, é aí que ela se volta contra o Collor. E aí você tem a Globo, também a Rede Globo lá, né? Você tem Plim, plim. Os meios de comunicação ali que vão atuar, né, pela queda ali, pelo impeachment do presidente depois, porque tem o apoio dessa classe média que se viu agora, né, com poder aquisitivo menor. Então a popularidade do Collor começa a cair a partir do confisco? Das poupanças ou não? O confisco foi bem no início, né? O confisco foi bem no início. Então, não a galera, mas já tem uma queda de popularidade. A galera apoiou. Tem o confisco no início do governo. Você tem uma queda, claro, o pessoal que apoiava, ele não vai ver com bons olhos esse confisco. E tem um recuo da inflação. Quando ela começa a retornar, aí sim. Aí ele começa a perder apoio. Perdendo apoio, aí vai ser um processo, uma reação em cadeia, né? Vem em cascata. Perde o apoio da classe média, perde o apoio da Rede Globo, e aí agora vai fazer o quê? Aí todo mundo agora começa a abandonar o barco. Sabe qual que foi a gota d'água? Uma Fiat Elba. Vocês lembram da Elba do PC? Do PC Farias? PC Farias, que não passou o recibo. Aí começam então, o quê? Quem foi o PC dentro desse jogo de xadrez aí? Quem foi PC Farias? O Paulo César Farias, tido como tesoureiro, né? Esse termo nem se usa mais, mas o tesoureiro das contas da campanha do Collor, certo? E aí, ele que organizava isso daí tudo, e ele, segundo dizem, foi quem arquitetou essa rede de corrupção. Será que seria uma espécie de rachadinha dos anos 90? Ele, dentro desse Caixa desse 2 rolo mesmo, aí, a história. eles cobravam propina para nomeação de pessoas em cargos públicos, mas assim, cargos do alto escalão, né? Então tem essa acusação aí. É bem pior que rachadinha ainda. Tá. E também o Verdade. desvio das verbas de campanha, porque o Collor, ele foi altamente financiado por empresários, certo? Então junta tudo aí, né? Denúncia de propina, uso do dinheiro da campanha. Não é, assim, são milhões, são coisa de assim. Ele foi acusado de receber 50 milhões de cruzeiros de corrupção, o Collor, uma parte dele. Eu não sei precisar quanto que isso daria convertido para o real. Teria que ter feito uma conversão para se ter uma ideia. Mas toda essa série de denúncias vem à tona com o Pedro Collor de Mello, né? O irmão do Collor, que faz essas denúncias, e aí adivinha para a capa de onde que vai? Capa da Veja, né? E aí Pedro Collor, eu ainda me lembro da capa, Pedro Collor conta tudo. E aí começa, né? Uma enxurrada de corrupção. O estopim, né, da crise foi justamente o carro, né? O Fiat Elba, usado pela Rosane Collor, que estava não no nome dela, estava no nome do PC Farias ainda, certo? Não fez a transferência. Ela ganhou o carro? Era utilizado pela família. Entendi. O Collor ganhou o carro, eles ganharam o carro, né? O carro foi... Fiat Elba, meu Deus. E aí... Fiat Elba derrubou o presidente. Então, e aí vem a série de denúncias, né? Cada vez mais elas vão se acentuando e vão se comprovando, vão se confirmando. O Collor vai às TVs, sempre fazendo os pronunciamentos enérgicos, né? Não vamos deixar que a bandalheira, que a baderna, a balbúrdia tome conta. Minha gente, não me deixe só. E ele acusava a oposição, né? Quer dizer, tinham denúncias contra ele, mas ele acusava a oposição de estar arquitetando Exatamente, está forjando tudo, né? E assim, o que vai culminar com essa crise aí é que os partidos, o PMDB, o PT, eles vão dar entrada num processo, né? Vão constituir uma CPI, certo? Para investigar. Foi mista, né? Foi uma CPI mista. Né? E aí eles vão organizar essa comissão parlamentar de inquérito
E aí começam as investigações e vão cada vez mais se agravando e o Collor cada vez mais desesperado indo à TV, fazendo pronunciamentos, pedindo apoio da população que ele percebe que está perdendo. A famosa frase, né? Minha gente, não me deixe só. Sabe Eu por que tenho que aquilo roxo. Foi justamente, surgiu nessa época aí. Sabe por que ele perdeu o apoio do parlamento? Porque ele não liberou verbas, né, o fundo ali emergencial suficiente para comprar o parlamento. A história está se repetindo, então, né? Ele não entrou no toma lá da igual cá. uns e outros aí já. E a sociedade civil, nesse contexto aí, como que o povo se portou? O que acontece? O Collor vai à TV pedindo que a população, em apoio a ele, vá às ruas domingo, todos vestidos de branco, que estendam lençóis brancos nas janelas, certo? Apoiando o presidente, mostrando que eles não acreditam nessa série de denúncias, nessas falácias que estão sendo proferidas contra ele. O que vai acontecer? Justamente o contrário. O famoso Domingo Negro, né? Todo mundo vai às ruas se manifestar, estendem panos, tecidos pretos nas janelas, e aí é que vai surgir a figura dos caras pintadas, certo? Que são os estudantes, os jovens. Lindenberg Farias, que era o presidente da UNE na época. Lindenberg Farias depois foi senador. Ele já terminou o mandato, né? Ele já. Né? Ele vai ser o líder desses caras pintados. Vereador, depois deputado e senador. Fez o processo normal de todo político profissional brasileiro. Verdade. Certo? Como todos têm a política como profissão, ele vai liderar esse movimento aí dos caras pintados que vão às ruas em todas as grandes cidades do país, escrito fora Collor no rosto, as cores da bandeira nacional, mas principalmente vestindo camisas pretas. E isso aí é o que vai agravar ainda mais a crise. Essa série de denúncias. O Collor não consegue reverter a situação nem na Câmara Federal, nem no Senado. Ele perde e aí o processo de impeachment é instaurado. Então aí a gente já está caminhando para o apagar das luzes do governo dele. Já está indo para os finalmente. E aí? Já que você está empolgado falando... Essa série de denúncias aí, elas vão ter início aí em 92. Onde você estava no dia do impeachment? Em maio de 92. Você não sabe onde você estava. Não, eu não sei. Eu não tenho lembrança. Onde você estava? No dia do impeachment. Francisco não era nem nascido, né, Francisco? Foi meses antes de eu nascer. Sério? Aham. Você podia parar. Então faz assim, para de falar isso aqui. Você não entra nesse detalhe. Onde é que você estava, Marcos, no dia do impeachment? Peraí, vamos pegar. Uns 30 anos, né? Vamos pegar quase isso. Era um jovem senhor já. Vamos pegar ali vamos fazer o fechamento aí. Tem a votação, ele perde, né? E aí o processo de impeachment foi aceito no mês de dezembro de 1992. E no dia que foi ele foi impeachmentado, só que ele foi afastado em maio, é isso? Ele foi afastado em maio? Não, ele pediu, ele renunciou antes, né? Ele renunciou antes do processo finalizar. Ah, sim. Foi se não me engano, uma terça-feira. Na hora que saiu o resultado, que foi à tardezinha, eu tava na rua indo pra padaria que a minha mãe pediu. Eu tava chegando na padaria e eu vi o pessoal comemorando, gritando assim, meio que uma final de campeonato, guardadas as devidas proporções, né? O pessoal comemorando, houve até foguetório. E aí, fim do governo. Aí ele acabou para ele. O Itamar Franco já tinha assumido desde que ele se afastou, né? Sim, né? Quando ele se afasta, o Itamar Franco vai assumir. Na verdade, ele foi afastado primeiro, né? Quando abre o processo do... Sim, porque quando é instaurado o processo, ele já tem que ser afastado. Aí ele renunciou nesse meio tempo. Ele renunciou no meio tempo e aí teve a votação. Mas a renúncia não adiantou muita coisa porque ele perdeu os direitos políticos, né? O processo continuou, ele sofreu o impeachment do mesmo jeito, mesmo tendo renunciado. O brasileiro tem memória coisa, ele acabou sendo eleito, né? Em 2000. Voltou para senador. Foi em 2000 já, né? Ou seja, ele perdeu os direitos por 8 anos, né? Sim. E na ele perdeu, e aí é um detalhe, ele perdeu o direito, né? Ele foi impeachmentado, perdeu o direito. Falou aí a respeito dos valores, né? Ele foi acusado de receber 60 milhões de dólares do esquema de corrupção ali. Do PC. Era 60 milhões de dólares. 60 milhões de dólares. Era muito dinheiro. Era muita grana. Então você pode pegar isso aí hoje, né? 60 milhões, você vezes 5, 30.
né? Dá um dinheiro bom. 300 e poucos milhões de reais. Então, mais a Fiat Elba. Mas a Fiat É Elba. importante E assim, um destacar detalhe, aqui. coisa Era que... tipo um pedalinho. Coisa que a gente não vê muito nos meios de comunicação, né? Eu não vi muito meio de comunicação da época, jornais, etc. Mas tinha cada história, assim, esdrúxula, cara, assim, coisa escabrosa, de falar que ele fazia rituais de magia negra na casa da Dinda, porque ele não morava na residência oficial, certo? No Palácio do Planalto, ele morava na casa da Dinda. Um outro detalhe, a ornamentação dos jardins da casa da Dinda, da casa do presidente, cachoeira, um mini lago, uma passarela que tinha um mini riacho lá, que era cheio de carpas japonesas, certo? Uma espécie de jardim japonês, né? Exatamente. E aí, desde esse gasto, obras faraônicas, né, que eles falavam, gasto com a ornamentação da casa, decoração e etc., viagens, roupas. Eu lembro da roupa da dona Rosane Collor de Mello, a então esposa dele, que combinava tudo. Na verdade, era a mesma, como é que fala? Estampa, né? O vestido, a bolsa e os sapatos. Tudo feito sob encomenda. Então, demonstrava ali... Eram os recebidos da época, né? Era. E aí, além disso, né? Denúncia, que surgia tudo em jornal, né? De magia negra na casa do presidente, uso de drogas, orgia, tudo. Tinha de tudo. Tinha cada história que a gente ficava abismado. Aí, inclusive, uma história de que ele era viciado em cocaína. Né? Exatamente. E aí fazia uso de uma maneira não convencional, que era através de supositório. Então, meu Deus. Tinha isso também, supositório de cocaína. Entendeu? Então, bora. É pior do que uma novela do SBT à tarde. Vamos caminhar para as considerações tipo finais, as né? fake news, né? A ideia de fake news. Nessa época, o principal meio para propagação de informações era a TV, né? TV, jornal, jornal impresso, enfim. Hoje nós temos a internet que colabora muito para essa questão. Então vamos para as considerações finais, né, Marcos? Falou pouco hoje, né? Falei pouco. Historiador fala pouco. Então é isso aí, gente. Então vocês veem que o governo do Collor, apesar de um governo curto, ele foi um governo bem assim tenso, foi né? Movimentado, né? Um governo de altas emoções, nem sempre boas, mas que movimentou a política nacional. E aí, infelizmente, a gente coloca esse governo naquela classificado como o quê? O primeiro governo depois de um período de governos militares e redemocratização, o primeiro presidente eleito de forma democrática, ele vai sofrer um processo de impeachment justamente pelo que ele prometeu combater, que era a corrupção. Complicado, né? Então é complicado. Francisco? Turbulento, um governo turbulento. Passou de boas expectativas a caótico. Exatamente. Francisco, suas considerações? Bom, faço minhas as palavras do Marcos, um governo caótico, né? Um governo turbulento. Deixa aí pra gente uma história interessante pra gente conhecer o Brasil, porque principalmente a gente percebe, né? Por isso que o Marcos falou, olha, o primeiro governo eleito democraticamente, depois de 21 anos de período de ditadura militar, depois da eleição indireta de um presidente na redemocratização, é um governo que simplesmente não cumpriu as suas expectativas, mas não só isso. Gente, é sintomático isso da política do Brasil, da política brasileira, né? O nosso primeiro presidente eleito, depois de todo esse... Ele sofreu impeachment, cara. Ele sofreu impeachment. Ele esteve envolvido em esquema de corrupção, né? Foram esquemas escandalosos, apesar, né, de depois, em 1994, ele ter sido absolvido de uma das acusações. Em 2014, o STF o absolve de outra, né, por falta de provas, né? Então, assim, vale a pena estudar isso, vale a pena entender esse assunto pra gente perceber... E um período recente da nossa história, muito né? Recente. 30 anos, cara, é pouca coisa, né? Mesmo com essa... uma história que vem se arrastando aí, tem outros desfechos, né? Quem não... Tem que lembrar aí do assassinato do PC Farias, Sim. né? Já fica a dica aqui pra outra novela. Pra gente dar continuidade nesse tema aí. Tem no outro vídeo. Uma queima de arquivo aí. E é isso. É isso. Então, quero agradecê-los. Nós voltaremos aqui com outros assuntos. Eu quero te pedir, não se esqueça de se inscrever no nosso canal,
deixa seu like aqui, dá seu joinha, compartilhe e lembre-se, os cães ladram, mas a caravana não para. Um forte abraço. Valeu.